de Áries, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido e o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Neste canal eu misturo astrologia, tarô terapêutico, não é tarô tradicional não, tarô terapêutico e constelação. E aí as pessoas me perguntam, mas qual a diferença entre um tarô tradicional e um tarô terapêutico? No tarô tradicional, as pessoas são ligadas a previsões. Olha, pode ser que você mude de emprego, pode ser que aconteça tal coisa. Normalmente baseado em influências externas. No tarô terapêutico, a gente também pode olhar para as tendências. Esse emprego pode ser melhor do que aquele, essa época é melhor do que a outra. Essa pessoa não está interessada afetivamente em você, os interesses são outros. A gente pode fazer isso também e claro, faz parte. Mas o principal é olhar para o que está acontecendo na energia da pessoa que faz com que ela fique bloqueada. Quais são as dores, traumas, bloqueios? Está na infância? Está na vida intrauterina? Está numa geração ancestral? Está numa personalidade múltipla? E o que a gente pode fazer para mudar este padrão? Senão a gente vai sempre repetir as situações. Então sempre o mesmo tipo de chefe, mesmo que eu mude de emprego. Então tem alguma coisa que eu preciso aprender ali. O Freud dizia que a gente repete o inconsciente. Não é porque gosta de sofrer, não é nada disso. É porque o inconsciente busca desesperadamente encontrar uma outra solução, um final feliz para aquele que um dia não teve. Então a gente fica no looping repetindo padrões na tentativa de curar, né? Então eu uso o tarô como ferramenta terapêutica para a gente encontrar onde estão as dificuldades, as dores e bloqueios. Telefone para leituras particulares ou mesmo terapias está na descrição do vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem uma bandeja com água que vai trazer o movimento do campo morfogenético, do campo inconsciente. Tem algumas coisas que o tarô não me mostra e que a bandeja me mostra. E assim como a astrologia. Claro que aqui é uma leitura geral, não ressoa com todo mundo. Aqui tem o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente, que me mostra aonde que está o ponto de bloqueio. Aqui o símbolo de Áries. Então vamos lá. Te convido a se inscrever. Eu tenho um canal novo agora. E neste canal novo eu vou deixar o link na descrição. Tem ali leituras para amor e finanças. Aqui a leitura geral e lá leituras para amor e finanças. Muito bem. Olha, no começo da leitura vão vir as dificuldades, os traumas, os bloqueios. E na sequência, o que a gente pode fazer para mudar a situação? Tá? Os direcionamentos, os encaminhamentos, por que a gente não está enxergando determinadas situações. Antes de qualquer coisa, eu peço a autorização para entrar na energia de vocês. Então acompanhe até o final para a gente entender aqui o que está acontecendo. Vamos lá? O que está regendo a leitura é o 6 de espadas. É uma carta difícil, porém eu amo esta carta, mas eu amo essa carta de paixão. Existem momentos que são emocionalmente turbulentos e mentalmente confusos, como se a gente não estivesse enxergando direito a situação, nem entendendo, nem processando. Então é um momento de transição, é um momento assim difícil, né? Mas aqui você vai conseguir sair dessa turbulência e vai decidir quem merece e quem não merece ir junto com você. Então aqui é um momento de, apesar de falar de uma certa indecisão, eu vou, não vou, vai ser positivo, não vai, tem às vezes uma imaturidade, um impulso, digamos assim,
não tenho ideia do todo, mas você vai definir quem vai com você e quem não vai. Agora, o perigo de tomar atitudes apressadas, de não ter direito ao conhecimento, e aí é necessário aprofundar no que você não está enxergando. Vamos entender aqui. Tem o Rei de Espadas, que é o Rei da Vitória na sua energia, junto com o bloqueio. Então, esse Rei de Espadas, às vezes, a energia desse Rei de Espadas, ela pode estar bloqueada, que é o Rei da Vitória, mas ele é uma vitória, assim, mental. Eu vou por esse caminho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Uma pessoa muito assertiva, assim, nas suas decisões. Assertivo não quer dizer que é certo, tá? Assertivo quer dizer que é pontual, pum, vou fazer isso. Se tá tomando a atitude correta ou não, ele é muito direto. Ele é muito pontual, a energia do Rei de Espadas. Indica vitória, sim. Por outro lado, ele pode indicar um pouco de intolerância, mas ele tem estratégia para sair da situação. Mental, somente mental. E às vezes passa por cima do emocional, mas existem alguns bloqueios. A carta do enforcado, ela indica bloqueios, né? Então, Rei de Espadas, na sequência o enforcado, que indicam bloqueios. Normalmente, esses bloqueios, eles podem ser superados. O enforcado também fala disso. E que a solução está em a gente olhar o mundo de uma outra forma, por uma outra perspectiva. Ao mesmo tempo, a energia do louco, que é esse aqui. Que é assim, gente, vambora, coragem, se joga. É melhor do que ficar parado, preso nessa dor, neste inconsciente. Então tem isso. E quando você se joga, às vezes você tá lá só mentalmente, pensando, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, e não sai do lugar, fica bloqueado. Precisa de uma energia de assim, vambora, vamos fazer, vamos ver se vai dar certo. E coragem, né? O louco é a carta da coragem. E aí as coisas começam a melhorar. Tá vendo que ele tá olhando para um horizonte, para um céu amarelo, assim, um sol? Tem uma perspectiva de melhora, uma perspectiva, é o início. Tem machucados? Se tem. Vai doer? Às vezes vai. Às vezes a gente vai encontrar pessoas na nossa vida que vão machucar o nosso coração. Machucar assim, machucar feio, né? A gente já vai clarear essas energias para entender. Então, às vezes, tem questões aí que vão falar assim, puxa, e aí que é a tomada de decisão por impulso. Às vezes parece a melhor coisa, né? Porque ele aqui é um rei, ele é muito certo do que ele tá fazendo. Mas às vezes ele foi um pouco precipitado. Ele é um rei impulsivo. E assim, ele é muito frio e calculista. Vai fazer. E às vezes ele não previu que podia se machucar emocionalmente ou machucar outras pessoas emocionalmente. Eu vou colocar esse 3 de espadas, que é esse coração... Nossa, me deu dor de cabeça isso. Que é esse coração ferido aqui. Nossa, doeu forte. E essa energia do 3 de espadas, já vou conversar com a linha de baixo... Mas ela tá conversando com a carta dos 2 de espadas, que é assim, eu não tô enxergando a situação. É a carta da cegueira. Então, aqui eu falei de impulso o tempo todo. E aí você vai, se lança em alguma coisa, em algum projeto, adapte a sua realidade. Para algumas pessoas pode ser relacionamento, para outras pessoas pode ser trabalho, enfim. E aí o 2 de espadas é a carta da cegueira. A gente não consegue achar a solução, né? A gente fica preso em alguma dor. Tem uma questão emocional, às vezes, que impede com que a gente enxergue. Aqui também é uma carta de disputa e de rivalidade. E que você não tá... Assim, disputa, rivalidade, e tem uma deturpação de... Você não consegue decidir. Porque tem deturpação de fatos. Eu vou colocar aqui Mercúrio. Deixa eu colocar na bandeja, deixa eu só achar aqui o Mercúrio. O Mercúrio, ele representa, na verdade, a manipulação de informações. Lembrando que o deus Mercúrio é aquele que é o office boy do Olimpo, né? Que leva as informações dos deuses, semideuses,
Porém, ele era amigo do Dionísio, deus do vinho, então ele levava informações trocadas, muitas vezes ele estava embriagado, ele manipulava informações, ele se divertia com as informações que ele deturpava um pouco. Então, assim, você não está enxergando a situação como um todo, existe uma deturpação, então muito cuidado para não tomar atitudes, porque você não tem a visão completa do que está acontecendo realmente. Às vezes uma leitura de tarô uma leitura de tarô vai te ajudar a clarear o que está oculto aqui na sua energia. Esse rei de espadas, apesar de ser assim, firme, decidido, e vamos, e faz, e aconteço, ele na mitologia grega, ele é Ulisses. Ulisses é o que teve a ideia do cavalo de Troia. Imagina, ele ganhou uma guerra por uma ideia genial, né, o cavalo de Troia. Mas tem alguma coisa que tá no bloqueio de você se jogar. E aqui a gente tem a justiça, junto na energia do rei de espadas. Interessante isso. Será que está sendo justo para todas as pessoas envolvidas? É justo para todas as pessoas envolvidas? Se tem manipulação, disputa, distorções de informações, pode ser que a gente não esteja sendo justo, porque não está enxergando. Não é de propósito, é porque realmente não está vendo a situação como ela é, como um todo. É esse que é o perigo, né? Vou colocar aqui a energia da justiça. Tá? Minha gata, desce. Ela subiu em cima dos meus bonequinhos aqui. Tava procurando a Palas Atenas, que é a justiça divina, justiça terrena, justiça divina. E essa ideia desse rei tá me dando uma dor de cabeça isso, sabe? Tem alguma coisa que não tá legal aqui. É claro, tem coisa oculta, tem coisa que a gente não tá enxergando. Tem distorções, mentiras às vezes, manipulações. E aí que tá o perigo, né? Depois a gente se arrepende. Vou colocar aqui esse cérebro como representante dessa ideia mental aqui. Mas, porém, ela não vai, tá no bloqueio. Na sequência, sai a roda da fortuna junto com o enforcado. O enforcado é o obstáculo, né? Quando você olha o mundo por uma outra perspectiva, lembra que você não está enxergando da forma como um todo, não é que não está da forma correta, não está enxergando tudo, tem alguma coisa que está bloqueando. Aí tem a roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é a mudança na vida, mas para ela girar, para a roda da fortuna acontecer, é necessário olhar o mundo por outra perspectiva. Eu vou colocar aqui a roda da fortuna, deixa eu clarear o que o ariano não, já vou falar dessas cartas aqui, o que o ariano não está conseguindo ver. Tem a cegueira, que vai partir o coração dele ou de alguém. O que ele precisa olhar de uma outra forma para que a vida mude, para que essa situação mude. E essas atitudes aqui, ideias, elas estão sendo justas? Não sei. Vamos lá. Clarificando, por favor, a energia do enforcado para o signo de Áries. Carta da âncora, caiu no bloqueio. Olha isso. Ó. Que caiu tombado, as cartas caíram tombadas, isso aqui indica a posição de bloqueio, tá? Tem uma pessoa aqui que é muito astuta, um rei de espadas aí, ó, muito esperta, muito cuidado com essa raposa. Essa carta aqui confirma, né, as cartas ao redor é uma coisa que sim, uma âncora, que tá ancorado, é isso, é uma carta que confirma, é isso. E tá ligado a documentos e segredos. Temos uma raposa aí. Vou colocar aqui para representar essa raposa. Sabe essa pessoa que abraça aqui e o braço dela vira uma cobra? É isso. Vamos colocar essa raposa. O Áries está lá. É alguém externamente
que tá vindo com uma ideia brilhante, mas isso aqui na verdade é um bloqueio, vai ferir o seu coração, mas você precisa olhar o mundo de outra forma, você perceber o que está oculto, você não tá enxergando tudo, ó, a carta da cegueira. É alguém que é uma raposa. Às vezes parece uma ideia genial. Vamos pensar nesse rei aqui, o rei de espadas, Ulisses. Nossa, um presente que trouxeram aqui, né, o cavalo de Troia. A hora que todo mundo foi dormir, os soldados saíram de dentro do cavalo e destruíram tudo. Então, nossa, que presente maravilhoso, que é uma raposa. E essa raposa aqui vai machucar o seu coração. Clarificando, por favor, o 2 de espadas, a carta da cegueira em relação ao 3 de espadas. Clarificando, por favor, na energia de Áries, clarificando essa ferida. Ó, essa pessoa, ó, saiu até invertido. E aqui também, essa pessoa traz confusão mental para você, ó, espada é mente. Ela traz confusão, ela não é claro para ela. E os caminhos assim, ó, tão bem. Aqui é o novo caminho, mas que é energia, bem energia do louco aqui, ó, energia de vambora, novos caminhos, ação, movimento, o sol. Só que tem uma confusão mental, manipulação, ó, Mercúrio, tá? Clarificando o arcano da justiça. Você vai ter notícias, a espiritualidade intervindo. A espiritualidade intervindo. Fortaleça, reforce a sua fé. Muitas vezes você não consegue ir, não consegue se jogar no mundo, porque tem aqui uma mágoa. Essa aqui é a carta da mágoa, do abandono, da frustração, de uma melancolia, de arrependimento. Você fica olhando para as coisas, para as taças, ó, derramadas, e não olha para as outras que estão em pé. E aí, por isso, você não vai, não se joga. E aí vem, você, como tá preso a essa dor, a essa mágoa, vem alguém e fala, ai, faz isso, não sei o quê, mas a justiça vai intervir. E aqui, nesse novo olhar, né, nesse 3 de paus, nesse novo olhar para o mundo, tem a energia da sacerdotisa. A energia da sacerdotisa, meu amigo, minha amiga, ela é maravilhosa. É aquela intuição, aquela sabedoria, assim, todo mundo acha que você não sabe nada, mas você já está intuindo, já está sentindo que tem coisa errada. Então, assim, a sua intuição está indicando um novo caminho. A sua intuição já está indicando um novo caminho. Siga a sua intuição. Quer uma leitura de tarô? Minha agenda está aberta para poder confirmar a sua intuição ou não. Para ver, porque às vezes eu também sou São Tomé, fico assim, mas isso é meu mental? Sua intuição já está indicando que essa pessoa é uma raposa. Tá? E você vai decidir quem vai com você e quem não vai. 6 de espadas. Vamos tirar os dados astrológicos. Casa 7, que é a casa de relacionamento. Não necessariamente relacionamento afetivo. Pode ser, na maioria das vezes, sim. Mas relacionamentos duradouros. Pode ser uma sociedade, uma amizade de longa data. Pode ser até um familiar, né? Que você tem um vínculo. Ó, energia de Libra, que fala da relação, da troca com o outro. Libra rege a casa 7, né? Então, assim, os dois aqui falam de um relacionamento. Pode ser uma pessoa muito antiga na sua energia, mas você já está intuindo aqui, ó. E sai a energia de Urano. O que que é Urano? Urano é assim, o fundo do poço tem um porão. Ou seja, tem aí tem algo no seu inconsciente, isso que difere o tarô terapêutico do tarô tradicional, né, da leitura tradicional, que é de previsão. O que que tem no inconsciente de Áries, aqui o inconsciente profundo, que atraiu essa situação? Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar daqui para que isso nunca mais se repita na minha vida? Então, às vezes, tem dores, traumas, bloqueios, enfim, que estão ligados ao seu inconsciente pessoal e individual. Coloquei Urano, que saiu aqui, que trata, não é ancestral, é seu.
para a gente entender essa energia, tá? Daí cabe uma reflexão, é sempre o mesmo tipo de chefe? É sempre o mesmo tipo de sócio? É sempre o mesmo tipo de situação? É sempre o mesmo tipo de relacionamento? O que tem ainda que está bloqueando todas essas energias? E o que precisa ser feito para modificar isso? Então vamos lá. Qual o aprendizado para o signo de Áries? Acabando essa leitura aqui, já vou gravar outro vídeo para amor e finanças, tá? Mas aí eu não vou usar a bandeja. Aprendizado, viraram duas cartas, uma posição normal e a outra invertidas. Olha só. 8 de espadas. O 8 de espadas é uma carta de medo. É uma carta onde a gente se coloca em conflito, em fracasso, em situações difíceis. Só que a gente se coloca nessa situação. É algo que faz com que você perdeu o seu poder pessoal. Se você perdeu o seu poder pessoal, você confiou em pessoas que não são confiáveis. Então, o aprendizado é trabalhar o seu poder pessoal. É isso que está no seu inconsciente pessoal. E aí você foi manipulado por falta de poder pessoal. E aí a gente precisa buscar dentro da energia individual de cada um. Aqui é uma energia coletiva, eu não posso fazer isso, mas uma leitura particular. Tá na infância, é trauma intrauterino na primeira infância e já desbloquear. Já dá para fazer uma constelação meditativa na hora para resolver isso. Ou tá ligado a uma personalidade. Ou eu preciso usar a neurociência para reorganizar o sistema nervoso, porque eu tô num looping de dor e atraindo a mesma situação, para que o meu corpo consiga se restabelecer. Eu tô lá disparando cortisol, adrenalina, frente a uma situação. E aí, aqui, ó, a rainha de ouros, que é a rainha do controle, do domínio da situação, invertida. Então você tá sem seu poder pessoal, cheio de medos e sem o controle. Olha que forte, o aprendizado é retomar o seu poder pessoal, seu poder de escolha, seu poder de decisão. Eu vou colocar aqui, e aí eu teria que fazer um mapa astrológico. No mapa, eu vou ver se é uma energia de Vesta. Vesta é um asteroide que mostra onde está o bloqueio. Às vezes é uma ruptura assim de alma, o negócio é muito forte, às vezes é um trauma muito profundo. E muitas vezes inconsciente, que eu não lembro, estava lá dentro do útero quando aconteceu, foi no parto, foi na primeira infância, que eu não tenho uma memória. Então algo do seu inconsciente pessoal e individual, Vesta, rompeu com a sua estrutura. Tem um outro planeta que traz essa questão, que é Plutão. Plutão, ele traz poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limites, né? Então, muitas vezes a pessoa teve os seus limites invadidos. Então, Plutão traz limite. Então, você está cheio de medo. Olha só. E Urano, que é o inconsciente pessoal e individual, se conectando com o arcano zero. Lembra que eu falei? O arcano zero, ele traz aonde que está o problema. Então, eu não vou olhar para o fulano, para a fulana. Eu vou olhar qual é a dor. E aqui, assim, é uma dor profunda, Urano. É o fundo do poço, tem um porão. É lá embaixo. Não é qualquer terapia que acessa. Então, às vezes, a gente fica numa terapia que fica na superfície, só que é uma dor muito profunda. Pode ser uma personalidade. Aí a gente vai ter que tratar com apometria, né? Para que você consiga desbloquear, restabelecer a sua estrutura de alma, sair desse padrão de medo, porque aí quando a gente fica vibrando no medo, por exemplo, aqui é medo forte, hein? Aqui é perda de poder pessoal, assim. Quando a gente fica nessa vibração, a gente abre buracos no nosso campo áurico, e aí, que forma a nossa aura, que é o nosso campo de proteção energético, e aí a gente fica aberto a todas as negatividades. Existe uma coisa assim que a gente precisa às vezes aceitar. Bom, eu aceito não porque eu quero, não porque eu gosto. Eu aceito porque essa é a realidade. Fulano é assim e eu não posso modificá-lo. Ou isto aconteceu na minha história, eu não posso modificar, não mudo o passado, nem amnésia. Eu posso buscar alternativas terapêuticas para que eu me
me fortaleça, me reestruture, para que eu restabeleça o meu poder pessoal, meu poder de escolha, meu poder de decisão e não atraia mais esse tipo de situação que me fere profundamente, que me deixa completamente cego e eu não enxergue o que está acontecendo. Eu vou tirar uma carta do oráculo da roda de cura. Este oráculo foi desenvolvido por mim. Ele traz as crenças limitantes, as dores e bloqueios ligados inclusive à evolução espiritual, para a gente entender o que está acontecendo na energia da egrégora, né, coletiva de Áries, para que a gente possa trabalhar isso. Saíram duas cartas, a lua do repouso da purificação e o clã da água. Ó, essa carta fala de intuição. A sacerdotisa também fala de intuição, de autoconsciência, de autorresponsabilidade, de habilidades psíquicas, mentais, né? De despertar interior e desenvolvimento pessoal. Então, as cartas, aqui o tarô e este oráculo estão pedindo para que você tenha um despertar interior. Então, confirma que o aprendizado é o despertar interior, é sair desta dor. E junto sai a carta do clã do sapo ou clã da água, que fala de transformação, de regeneração, de energia vital, de cura interior e da expressão emocional. Então, mais uma carta dizendo, vamos olhar para dentro, vamos olhar para o espelho da nossa alma. O que está lá no nosso inconsciente profundo, que está doendo, doendo, doendo? Gente, e tem solução. Tem solução. Energias do bloqueio para o signo de Áries, por favor. Nossa, ó, comemoração no bloqueio, que é o 3 de copas. Poxa vida, aqui é paz, é acordo, é prazer. Você não tá conseguindo ter paz, ter prazer na vida. Isso aqui tá, algo aqui no seu inconsciente bloqueia isso. Vamos cuidar. Uma carta para o inconsciente do signo de Áries, por favor. 4 de ouros. Aí você fica apegado a... Aqui é uma carta de limitação, de apego, de... Você não desenvolve, sabe? É um medo de... Fica preso na escassez, na inveja, enfim. Na limitação. Você não consegue se jogar. E às vezes é por conta de traumas profundos. Quarta-feira na live, essa live dessa semana, eu vou falar sobre o uso da neurociência numa sessão, seja de tarô ou de qualquer outra técnica terapêutica, para desbloquear esses traumas. Importantíssimo. Porque às vezes a gente fica assim, tentando encontrar um monte de saídas e a resposta está dentro do nosso corpo. Tem lá um resíduo de cortisol, de adrenalina que a gente não consegue sozinho reabsorver e fica preso nessa limitação, né? Passado consciente. Cavaleiro de Copas. Ó, Cavaleiro de Copas é ilusão. Então você ficou... Ilusão. Então, e aqui também saiu, não, aqui não saiu Mercúrio não, aqui é manipulação de informações e aqui é cegueira, por isso que eu coloquei Mercúrio, e aqui é a carta da ilusão. Cavaleiro de Copas é tipo um Dom Juan, não necessariamente uma pessoa, mas é uma situação de ilusão, né, de sedução, de promessas, de coisas que não são cumpridas, a pessoa fica presa na fantasia. Qual o resultado dessa situação? Resultado da situação, por favor. Opa, que virou mais aqui. Virou Valete de Paus, Rei de Paus e Arcano da Morte. Ai, maravilha! Vamos lá, vou mostrar a carta aqui, as cartas.
Rei de paus é assim, é o domínio do movimento, da ação. Eu vou, eu faço, eu aconteço, é progresso. Então você precisa resolver essa questão interior para que você se torne um rei de paus. Para que você consiga se organizar e ir em direção aos seus projetos, sabe? O que você busca na sua vida. Para isso vai ter que passar por uma morte. Não é morte física, é fechamento de um ciclo e abertura de um novo. Então aqui a carta devia chamar renascimento, né? Mas para renascer é necessário morrer. Então a carta da morte, ela indica a transformação, a mudança. É a carta também que fala do desapego. Você está apegado a alguma coisa. Essas melhorias, elas vêm ao longo prazo, tá? A morte, por quê? Porque tem um luto. O luto dessa situação que precisa ser trabalhada. Precisa. Tá mostrando aqui que precisa trabalhar o que está no seu inconsciente profundo. E aí você vai ter um valete. O que é um valete? É um início, né? É um início no sentido de movimento. Pausa é ação, é movimento. Então você vai... E signo de Áries é isso, né? É movimento, é fogo, é ação. Vamos tirar mais uma carta para o inconsciente. E aí você se transforma num rei de paus. Mas tem um luto aqui no meio do caminho, sabe? Porque talvez você estivesse apegado a essa ilusão, essa energia, essa situação há muito tempo. Tem uma dualidade aqui também. Precisa integrar a força do masculino e do feminino. Não é homem e mulher, é no sentido de energia de ação, que é uma energia feminina e masculina, e energia da criatividade, que é uma energia feminina, para que você tenha a ação, que é o 3 de paus. Então tem muita coisa a ser trabalhado no seu inconsciente aqui, tá? Não se preocupe em relação aos outros, a justiça divina está atuando, mas cuide de você. Mais uma carta para o inconsciente do signo de Áries, por favor. O inconsciente tem essas cartas aqui, conversam muito com essa. Tem a energia do imperador. A energia do imperador, apesar de ser uma energia muito, muito boa, ela fala de controle. Tá? Pode ser um controle para eu superar os obstáculos. Áries é muito isso. Ou pode ser um controle para ficar preso aqui nessa situação. Então, cuidado só com que tipo de controle é esse aí que está na sua vida. Adapte a sua realidade. Eu vou usar o controle que eu tenho sobre mim mesmo, vou reassumir o meu poder pessoal, vou curar as minhas feridas para que eu possa exercer o domínio da minha vida e não permitir que nada nem ninguém obstrua os meus caminhos. Nada nem ninguém seja um obstáculo. Então use a força do imperador para superação de obstáculos e não para ficar no controle ligado ao apego. As cartas pedem para desapegar, sair do medo. E muitas vezes, essas duas cartas indicam isso. E essas outras aqui indicam que é necessário trabalhar o que está oculto no seu inconsciente. Aqui Urano também fala isso. Urano é o inconsciente pessoal e individual. Tá ali, ó. Que é ali que está a chave da situação. Influências externas. Bom, aqui é uma carta do 2 de ouros. 2 de ouros é assim, é um equilibrar dos pratos, é uma balança, é uma carta assim de um impasse. Então algo externo, como a gente viu aqui, te deixa no impasse. É isso que não pode. É esse impasse, se joga, vai. Para isso você precisa soltar as dores do passado. Mágoa, trabalhe. Constelação, apometria, neurociência. Aliás, eu uso tudo na mesma sessão. Eu faço já o tarô, a constelação, a apometria, a neurociência, tudo que o campo inconsciente pede. Vamos supor, eu enxergo que tem uma dor ali em Urano. Tá, vamos abrir o inconsciente e ver que dor é essa. É uma personalidade? Já trata com a apometria. É um trauma? Já uso a neurociência. Ou as duas coisas, uso as duas técnicas juntas. Para superar, né? Medos e temores, uma carta, por favor. Oxi, olha aqui. Já ouviu a expressão parado feito um 2 de paus? É isso. E caiu
virado aqui. 2 de paus é bloqueio, parado feito um 2 de paus. É uma carta que pode falar assim, eu tô parado porque eu tô refletindo se eu vou por esse caminho, tudo bem. O problema, o alerta dessa carta é assim, eu tô com o mundo ali na minha mão, eu tô olhando assim, o que eu faço? Essa data é melhor que essa? É melhor fazer? E não faz. E não faz. E por que não faz? Porque o bloqueio tá aqui no inconsciente. Tem ilusão, tá? Então, cuidado. Essa aqui é uma carta de posição de medos e temores. Qual o resultado disso? Se você não trabalhar essas questões interiores, Ariano, não vai mudar, né? Mas se você trabalhar, aí vem um 8 de paus, que é um fim. E aí esse fim, mesmo que doa, surge uma renovação, uma mudança, novos caminhos, né? E aí vem a transformação. Então, o tempo todo, morte, transformação, 8 de paus, transformação, roda, fortuna, mudança, mas existem questões internas a serem trabalhadas. Vamos tirar um aconselhamento das runas. As runas têm significados psicológicos, assim, muito, muito profundos. Vamos entender isto. Uma runa, por favor, para o signo de Áries. Caíram 2, Ansus e Hagalaz. Ansus e Hagalaz. Deixa eu ver o número dela aqui, que senão eu vou ficar folheando. Hagalaz é a runa do ar. Esta é a runa das forças sobre as quais não temos controle. Então, a vida dos outros a gente não tem controle. Se a pessoa é uma raposa, a gente não tem controle. Se a pessoa manipula, a gente não tem controle. Se a pessoa é falsa, a gente não tem controle. Enfim, como por exemplo, os acontecimentos da natureza ou ações do nosso inconsciente. Realmente. A gente não tem controle sobre o inconsciente. E é muito profundo aqui, ó. Precisa ser trabalhado. Quando gerados por nós mesmos, essas ações podem culminar em situações prejudiciais, como separações, brigas e perdas em geral. No entanto, esta carta não deve ser encarada como um castigo, mas como exercício para a superação dos próprios limites. Por isso, Hagalaz também é a runa do despertar. Despertar. E na sequência sai Ansus. Ansus é isso? Ansus. Ansus, mensageiro. Esta é a runa das mensagens, dos conselhos inesperados, pois Ansus pede atenção aos sinais que podem indicar o aparecimento destes avisos. Você vai sofrer mudanças interiores que culminarão em nascimento e amadurecimento de ideias que devem gerar primeiramente investimentos para depois alcançar o recebimento. Alertas dessa runa: cuidado com mal entendidos, olha lá, manipulação de informações, dificuldade em compreender as coisas, porque o seu sentimento atual pode ser de angústia devido à sensação de estagnação. 2 de paus. Cuidado com conselhos prejudiciais que podem interferir no seu crescimento. Uau! Resumiu, né? Vou pegar agora 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua. E na sequência já vou gravar o vídeo para o outro canal, que tem o mesmo nome, Tarô e Terapias, e aí Amor e Finanças, que aí eu falo de amor e finanças. Mais um aconselhamento. Nossa, virou um monte, mas vamos lá. Pede para você entrar em equilíbrio, corpo, mente, emoções. Força lunar, lua
são as emoções. Trabalhe as suas emoções, se conecte com a força da lua, das emoções. Use a sua estratégia intuitiva lá, a alta sacerdotisa, intuição. Reflita sobre a situação e se dedique a mudanças. Eu espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.